Olá, bem-vindos. Deus te abençoe. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja fortemente manifesta na sua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus transborde no seu coração, inunde o seu lar, inunde a sua família e faça a diferença na sua jornada. Eu quero dar a todos as boas-vindas a mais um tempo de ministração, um tempo de aprendizado, um tempo de estudo da palavra de Deus e um tempo de glória e honra ao nosso Deus. Todos temos o privilégio de receber da parte do Senhor sua bênção, sua vitória, sua graça, sua manifestação, suas mãos estendidas, seu bálsamo, seu refrigério, seu conforto, sua alegria, sua paz, seu perdão e tudo isso para aqueles que buscam a sua face. Que alegria, que privilégio, que honra, que graça e que grande vitória podermos reservar um tempo do nosso dia para o Senhor. Ele que nos dá tudo, Ele que tem cuidado de nós, Ele que tem sido nosso refúgio, nosso socorro presente na hora das tribulações. Nada mais justo do que separarmos um tempo para o louvor da glória do Senhor. E eu dou glória a Deus, porque sei que vocês estão aí com o coração aberto, dispostos a ouvir a palavra de Deus, dispostos a separar um momento do seu dia para a glória do Senhor e também dispostos a abençoar pessoas. O seu desejo não é servir a Deus? O seu desejo não é colocar a sua vida na presença do Senhor? O seu desejo não tem sido aprender e buscar a face do Senhor? Pois bem, eis aí a nossa oportunidade de dar glória ao Senhor. Eis aí a nossa oportunidade de render louvores àquele que é o único digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, toda gratidão, toda adoração. O único que é digno de ser o detentor das nossas vidas. E a verdade é essa: nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Nós precisamos colocar a nossa vida diante dele. Queridos, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos as nossas limitações e os nossos problemas. Mas o Senhor, o Senhor é fiel. O Senhor é misericordioso e perdoador. E quando Ele olha para nós, sabe, eu dou glória a Deus por isso. Quando Ele olha para nós, Ele não vê pecadores. Sim, somos pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas quando Ele olha para nós, Ele vê filhos amados. Deus amou o mundo de tal maneira, como está escrito lá em João 3,16, que deu seu único filho, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se eu olho para aquela parábola ensinada por Jesus, a parábola do filho pródigo, ali o pai que dispensou o seu filho, que pediu sua parte da herança para viver de uma forma libertina e promíscua, e na verdade acabou perdendo tudo que tinha. O pai representa o nosso Senhor, que mesmo diante dos nossos erros, mesmo diante dos nossos pecados, mesmo diante das nossas inúmeras transgressões, não deixa de nos amar. E quando nós eventualmente nos desviamos do seu caminho, ele permanece
esperando o nosso retorno. Ele permanece esperando o nosso retorno à sua presença. Como aquele pai da parábola do filho pródigo, que viu seu filho ir embora, mas que não perdeu a esperança de vê-lo regressar. Isso fica claro quando o texto narra o retorno daquele jovem. Ele de longe apontou no caminho e o pai correu ao seu encontro, e o abraçou, e o beijou, e o recebeu de volta como filho, não como servo, como era o pensamento daquele jovem. Porque aquele jovem, em meio à sua miséria, visto que ele passou a viver em miséria na terra distante que ele escolheu para viver. Lá houve fome. E no momento em que ele ficou absolutamente sozinho, porque seus amigos o deixaram, visto que ele já não possuía mais bem algum, ele gastou tudo quanto possuía, toda a sua parte da herança, ele gastou vivendo de uma forma libertina, de uma forma promíscua, de uma forma pecaminosa. E quando o seu recurso se esgotou, e é inerente isso àquele que não tem o Senhor, em algum momento da sua vida, o seu recurso financeiro, o seu recurso emocional, seu recurso físico, seu recurso mental vai acabar. Aquele que vive longe do Senhor, em algum momento ficará sem recursos. E aquele jovem longe do Pai ficou sem recursos. Ficou desprovido de recursos para seguir sua vida. Porque é só na presença do Pai que nada nos falta. O salmista Davi, ele escreve no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas somente se o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor não é o meu pastor, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Teremos falta sim. Então, aquele jovem ficou na miséria, numa terra distante. E a Bíblia fala que é uma terra que passou a ter fome. Era um lugar que passou a viver uma crise. Um local de escassez, que passou por um momento de crise. E aquele jovem se viu sem recursos, e então deram a ele um trabalho para que ele cuidasse dos porcos, mas nem a comida dos porcos deixavam que ele comesse. E ele desejava se alimentar daquela alimentação dos porcos. Até que ele se lembrou, na casa do meu pai. Ah, na casa do meu pai. Lá até os servos têm pão em fartura. E ele disse, eu voltarei. Eu voltarei e pedirei ao meu pai que me receba como um dos seus servos. Eu direi, pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Receba-me, por favor, como um dos seus empregados. Porque ele sabia que até os empregados do pai tinham abundância. E o que acontece? Quando ele chega, o filho não é recebido como servo, jamais. O pai o abraça, o beija, o recebe de peito aberto. Porque é um filho. E ele traz, ele manda, ele começa a chamar os seus servos, tragam depressa, tragam depressa, tragam depressa vestes novas para vestir o meu filho, porque o filho vinha maltrapilho. Imagina um jovem que já não tinha mais recurso para nada e que estava cuidando de porcos. Ele estava imundo, maltrapilho. O pai deu a ele roupas novas, queridos, roupas novas para cobrir a nudez. A nudez que fica evidenciada pelo pecado, pois toda vez que você e eu pecamos, a nossa nudez fica exposta. O pecado expõe a nudez, como expôs a nudez de Adão e Eva no Éden. E naquele momento o pai então cobre a nudez do seu filho por amor. O Senhor nesta noite está aqui para cobrir a sua nudez. O Senhor está aqui para cobrir aquilo que o pecado deixou exposto. E o pai disse mais, ele disse, tragam depressa, tragam sandálias novas para os seus pés, porque aquele jovem estava descalço. Pés machucados pela jornada, pelo caminho, cheio de pedregulhos, de espinhos. A nossa jornada muitas vezes é difícil, mas quando nós voltamos para a casa do Pai, o Pai nos fornece calçados novos para nós podermos caminhar em segurança.
E o pai disse mais, ele disse, tragam depressa o anel para o dedo do meu filho. No momento em que o filho volta para casa, o pai renova com ele a sua aliança. Não importa o que você fez, Deus está aqui nesta noite para renovar a aliança com você. Não importa o que aconteceu, não importa se você pecou. Afinal de contas, a Bíblia diz que não há pecado ou culpa maior do que o amor de Deus, e diz mais, se confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E diz mais a palavra de Deus, se nós pecarmos, nós temos um advogado que intercede junto ao Pai por nós, que é Jesus. Então não importa o que aconteceu com você até aqui, importa que o Senhor te perdoa e te recebe de braços abertos, como aquele pai recebeu seu filho de volta. E então ele disse, o anel, depressa, um anel para o dedo do meu filho. E ele não satisfeito, o pai queria mais. Ele disse, depressa, matai o novilho cevado e vamos dar uma festa, um grande banquete. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vamos dar uma festa. Queridos, nesta noite, Deus está pronto a festejar, a dar uma festa pelo seu retorno. Volte para a casa do Pai. Volte para os braços do Pai, que é o lugar de onde você e eu nunca devemos sair. O Senhor te recebe nesta noite de braços abertos, pois Ele quer mudar a sua história. Não mais aquela história de miséria, não mais aquela história de pecado, não mais aquela história de perdição, de solidão, que vivemos longe do Pai. O Pai te recebe nesta noite. O Pai te recebe nesta noite de braços abertos. E então, em meio àquele banquete, em meio àquela festa, em meio àquela alegria, o irmão mais velho daquele rapaz começa a sentir ciúmes, falou, pai, esse meu irmão perdeu tudo, gastou de forma promíscua, de forma pecaminosa, toda a porção da herança dele, e agora que ele retorna, o Senhor manda matar um novilho cevado para ele? Para mim, o Senhor nunca mandou matar nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E o pai então disse àquele filho mais velho, filho, tudo que é meu é teu. Queridos, nós precisamos entender que tudo que é do nosso Pai é nosso. Precisamos entender que o nosso Senhor está de braços abertos para suprir as nossas necessidades e cuidar de nós. Nós não precisamos temer mal nenhum, porque a sua vara e o seu cajado nos consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. De modo nenhum. Veja o que a palavra diz, o salmista ele vem dizendo o seguinte, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão, porque tudo que é do Pai é meu. Você e eu somos filhos do Rei. Em alguns momentos ele permite até que a gente passe por provas, mas para nos preparar, para nos forjar, para nos capacitar. Até Jesus, queridos. Jesus, depois que foi batizado por João Batista lá nas águas do Rio Jordão, desceu sobre ele o Espírito Santo sobre a forma de uma pomba. E a voz que veio do céu dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. E em seguida o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado. E Jesus fica no deserto 40 dias e 40 noites sem nada comer, sem nada beber. E então Satanás vem até ele para prová-lo, para testá-lo, para tentá-lo. Porque Jesus, até Jesus, passou por um processo de deserto na sua vida e de prova. Portanto, o Senhor não vai nos livrar da prova, mas Ele estará conosco na prova, como Ele estava com Jesus na prova no deserto. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, em meio às aflições. O que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci. E ele diz num outro momento, antes de voltar para junto do Pai, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, queridos, qual é o diferencial? O diferencial é, falávamos isso ontem, é a presença do Senhor. O diferencial é a presença do Senhor. E nós falávamos, e eu quero recuperar essa informação de ontem. Quem perdeu, assista a live de ontem das 22 horas, mas eu vou só
recapitular essa informação muito rapidamente. Quando Deus fala com Moisés, isso está no capítulo 33 do livro de Êxodo, Deus fala com Moisés dizendo assim: Moisés, basta. Moisés, esse povo é muito rebelde, é de dura cerviz. Eu não vou mais à frente desse povo, eu vou mandar o meu anjo à frente deles e cumprirei minha promessa. Darei a esse povo a terra prometida. Darei a esse povo a terra prometida. Expulsarei o Ezeu, o Fareseu, o Jebuseu, o Eveu que mora na terra prometida e darei a terra. Todos os cananeus eu porei por terra e entregarei e cumprirei minha promessa, pois eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que prometi a eles aquela terra, e vocês, herdeiros deles, receberão a promessa. Mas Moisés não estava interessado na promessa. Moisés não estava interessado na terra prometida. Moisés estava interessado na presença de Deus. E no verso 15 ele fala: Senhor, não me faça subir daqui se o Senhor não for conosco. Não nos faça subir daqui se o Senhor não for conosco. Entendam que o diferencial é a presença de Deus. O diferencial é a presença de Deus. Moisés, ele não abriu mão da presença. Ele poderia abrir mão até da terra prometida, mas não da presença de Deus. Queridos, eu não sei o que é que você tem experimentado na sua vida hoje, mas eu posso lhe dizer: abra mão de qualquer coisa, só não abra mão da presença de Deus. O Senhor Jesus, ele diz assim: meu pai, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Ou seja, nós só temos parte com Ele se a presença de Deus se fizer manifesta em nós. E a presença de Deus só se faz manifesta naquele que faz a vontade do Pai. Veja que aquele jovem, ele caiu em desgraça, o filho pródigo, né, da parábola. Ele caiu em desgraça no momento em que ele ficou longe do Pai. E quando ele voltou para perto do Pai, ele teve vestes novas. Ele teve sandálias novas, ele teve anel no dedo, ele teve festa, banquete, novilho cevado. Deus está preparando tudo isso para você nesta noite, se você escolher voltar para junto do Pai. Eu não estou dizendo aqui que você está como um pródigo. Não necessariamente. Talvez sim, mas não necessariamente. O que eu quero dizer é que você precisa, e eu preciso também, priorizar a presença de Deus. A minha oração tem sido a mesma de Moisés diante do Senhor. Falou: Senhor, não me faça subir daqui se o Senhor não for comigo. E eu tenho dito isso a Deus e te convido a fazer o mesmo. Senhor, eu não saio daqui se a tua presença não for comigo. Senhor, eu não saio daqui se a tua presença não for comigo. Sim, Lucimar, a live ficará salva, fique tranquila. As lives sempre ficam salvas, ok? Queridos, a presença de Deus é tudo. A presença de Deus é tudo. O que seria de nós se não fosse a presença de Deus? E tem muita gente trocando a presença de Deus por tão pouco. Tem muita gente trocando a presença de Deus por um namorado. Tem muita gente trocando a presença de Deus por um emprego. Tem muita gente trocando a presença de Deus por um bom salário. Tem muita gente trocando a presença de Deus por outras coisas que não valem a pena. Por amizades. Ah, essas amizades que tanto nos influenciam. Tem muita gente trocando a presença de Deus por qualquer quinhão. O nosso tesouro. Ah, eu procuro juntar tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Aqui na terra, queridos, tudo é passageiro. A nossa vida é passageira, é rápida, é como um sopro. Quando nós vamos ver, já passou. Não é por outra razão que eu tenho dito aqui, queridos, importa-nos andar com o Senhor. Senhor, não me faça subir daqui se o Senhor não for comigo. E eu quero deixar um versículo para a nossa meditação nesta noite. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Sabe qual é a sua vocação? A sua vocação é de filho. Sabe qual é a sua vocação? A sua vocação é de servo. Sabe qual é a sua vocação? A sua vocação é de ovelha do aprisco do Senhor. Então, querido, andar do modo digno da vocação para a qual nós fomos chamados, isso o apóstolo nos roga.
Rogar é a palavra mais forte usada na Bíblia para fazer uma petição, uma solicitação. Ele solicita com veemência, com intensidade. Não andeis de outra maneira, de outra forma, que não seja do modo digno da vocação para a qual fostes chamados. E nós somos chamados para quê? Para sermos seus filhos. Para sermos seus servos. Para sermos seus sacerdotes. Herdeiros de Deus. Co-herdeiros juntamente com Cristo. Assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais. É isso que o apóstolo nos roga, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios. E essa palavra que eu quero deixar para nós nesta noite. Andar do modo digno da vocação para a qual nós fomos chamados. O Senhor nos chamou. O Senhor tem plano para nós. O Senhor tem propósito para nós. No momento em que eu me afasto do propósito de Deus, eu caio em desgraça. O que aconteceu com Saul no momento em que ele começou a andar com as próprias pernas e abandonou a dependência do Senhor? O Senhor o rejeitou. Ele caiu em desgraça. Queridos, existe graça e desgraça. Não há outro caminho, outra opção. Não há um meio termo. Ou eu estou na graça do Senhor, e o apóstolo Paulo escreve: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele estava intercedendo a Deus, pedindo: Senhor, tira de mim este espinho na carne. E Deus responde para ele: Paulo, a minha graça te basta. Porque se a minha presença estiver contigo, todo o restante será resolvido. E de fato, Paulo de nada teve falta. Paulo foi um homem cheio da presença do Senhor. Assim como eu creio que o Senhor está nos chamando para sermos cheios da sua presença. Tem gente que fica encantado. Aquele pastor. Ah, que bênção. Aquele missionário. Nossa, que graça. Aquele evangelista. Aquele diácono. Aquele presbítero. Aquele ministro de louvor. Queridos, o diferencial é a presença de Deus. Qualquer um de nós, se tiver a presença de Deus, será poderoso nesta terra. Porém, qualquer um de nós, sem a presença de Deus, será desastroso nessa terra. Lembram do jumentinho que carregou Jesus na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Enquanto Jesus estava sobre seus lombos, sendo levado por ele, ele foi ovacionado. Mantos e palmas e hosanas. Quando Jesus desceu dele, ele voltou a ser só um jumentinho. Quem sabe um jumentinho até que era enxotado pelas pessoas. Era só um jumentinho. Querido, se por alguma razão o Senhor descer da nossa vida, sair de nós, voltaremos a ser o que éramos antes. Mas o Senhor está conosco aqui nesta noite para dizer: eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a sua trajetória. Eu quero fazer contigo vestes novas, novas sandálias, aliança e festa. Banquete, fartura, bênção, graça. É isso que Deus tem para aqueles que têm a sua presença. Eu fico encantado quando eu vejo que o maior tesouro de Jesus, enquanto na terra ele esteve, na condição humana, tudo que ele priorizava, tudo que ele prezava nesta vida era a presença do Pai. Tanto que no único momento em que o Pai se afastou dele, ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Foi o momento no qual o Pai não suportou olhar para Jesus, porque sobre ele veio o pecado de toda a humanidade na cruz.
E Jesus não suportou, ele bradou, ele sentiu, nem os cravos nas suas mãos e pés, nem a coroa de espinhos, nem os açoites, nem as humilhações, nem as cuspidas, nem os ultrajes afligiram a Jesus da maneira como a ausência da presença do Pai o abalou. Tem gente que não tem a presença de Deus e segue como se nada estivesse acontecendo, está tudo certo. Queridos, a Bíblia vem dizer o seguinte: vale muito mais um dia nos teus átrios, ou seja, na tua presença, do que 1000 anos sem a sua graça. Enquanto isso, tem gente vivendo normalmente sem a presença de Deus. Isso me surpreende, me causa espanto. Nós precisamos resgatar na nossa vida. Deus tem falado muito fortemente comigo a esse respeito. Nós precisamos resgatar na nossa vida a presença de Deus. E eu fico com essa palavra de Êxodo 33, quando Moisés ele fala, ele roga, ele clama, ele se posiciona diante de Deus, fala: Senhor, não nos faça subir daqui se a tua presença não for conosco. Eu não sei quanto a você, eu posso lhe dizer por mim, eu não quero mais ir a parte alguma se o Senhor não for comigo. Porque enquanto eu caminhei com as minhas próprias forças, debaixo daquilo que eu entendi ser o caminho, eu fiquei como aquele filho pródigo, sem a graça. E sem a graça, não há mais nada senão desgraça. E é interessante que quando você tem a presença de Deus na sua vida, mesmo na prova, você tem paz. O camarada pode estar numa UTI, ele pode estar num leito de hospital, ou ele pode estar na cova dos leões, ou ele pode estar na fornalha de fogo ardente, ou ele pode estar na prisão. Ontem nós falávamos muito sobre Paulo e Silas na prisão, em meio aos açoites, foram presos injustamente. Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos, pode dar uma olhada depois. Em meio aos açoites, em meio às injustiças, em meio à prisão, pois eles estavam acorrentados no cárcere inferior, pés presos ao tronco, mas eles tinham a presença de Deus. E aí o que aconteceu? Eles começaram a louvar. Olha só que loucura! Mas o evangelho é loucura, porque a sabedoria de Deus para os homens é loucura. E eles começaram a louvar. E diz a palavra de Deus que perto da meia-noite, um terremoto abalou os alicerces daquela prisão e as portas se abriram. Queridos, quando a presença de Deus se manifesta, as portas se abrem. Quem sabe o que aconteceria se eles não tivessem a presença de Deus? Deus estava com eles na cadeia. Deus estava com Daniel na cova dos leões. Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Deus estava com José na prisão, lá no Egito. Deus estará contigo em qualquer prova que você enfrente, se você buscar a presença de Deus. Sem a tua presença, Senhor, não me faça sair daqui. Lembram do que Jacó disse ao anjo? Ele disse: eu não te largo enquanto tu não me abençoares, porque Jacó decidiu: eu não abro mão da presença de Deus na minha vida. Basta de viver como Jacó. Jacó significa trapaceiro, suplantador. Jacó precisava desesperadamente de uma mudança, de uma reviravolta, de um rebuliço na sua história. Eu quero te dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor está pronto a fazer um reboliço na sua vida, desde que você diga: Senhor, eu não abro mão da tua presença. Meus queridos, esta é a palavra que tenho para esta noite, neste momento.
por motivos de força maior, terei que fazer uma live mais curta agora. Terei que encerrar daqui a 2 ou 3 minutos, mas à meia-noite estarei de volta para orar. E eu conto com a sua presença. Vamos encerrar agora a nossa live. Medite nessa palavra. A gente vai partir desse ponto à meia-noite, na nossa live de intercessão e de oração. Hoje nós iniciamos uma nova etapa de 7 dias no nosso clamor, aliviando as cargas através da oração. E eu te convido a estar comigo à meia-noite. Possivelmente meia-noite e 5 eu devo abrir a live. Te convido a estar comigo. Se você hoje vive momentos onde você está cansado, eu quero te fazer o convite que Jesus nos faz em Mateus 11:28. Vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos clamar pela presença do Senhor, para que Ele alivie as nossas cargas. Te espero à meia-noite. Não vá se atrasar. Não falte a esse encontro com o Senhor Jesus. E nós vamos orar. E eu já tenho testemunho para te contar dos Estados Unidos. Não perca. Meia-noite eu vou contar o testemunho da nossa irmãzinha lá dos Estados Unidos, que tem acompanhado as nossas lives e que hoje mandou mensagem para mim glorificando a Deus, porque Deus está fazendo milagres. Te espero à meia-noite. Até lá. Aliás, para tudo. Me ajuda. Convida pessoas. Chama pessoas para estar conosco à meia-noite. Chama seus amigos do Facebook. Eu vou transmitir pelo Facebook e pelo Instagram. Convida seus seguidores do Instagram. Vamos juntos fazer um rebuliço para que pessoas sejam abençoadas. Espero você à meia-noite. Até lá. Um abração. Daqui a pouco a gente se vê. Tchau, tchau.